Queridos, com muita alegria quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela oportunidade de participar do Confer 2022. Externo o meu reconhecimento de gratidão ao pastor Alfredo, sua família, pastor Fernando, todo este coeso ministério, esta igreja, que Deus recompense-os. Quero louvar a Deus pela vida do Eliezer, do Josué, que com carinho me conduziu do aeroporto até aqui, o pastor Daniel, o pastor Júnior, que foi me pegar no hotel. E reverenciar as autoridades políticas aqui presentes, desde o âmbito federal ao estadual, excelentíssima senhora deputada federal Carla, doutor Dixon, excelentíssimo senhor deputado, doutor Jackman e todos os demais representantes do Poder Legislativo. Quero agradecer a Deus e a vocês por me receber no vosso município. Que Deus continue abençoando a vossa gestão. Queridos, eu quero ler um texto no livro do Apocalipse, capítulo 5, com o objetivo de mostrar o nosso privilégio inserido na história para continuar o que era do princípio. Versículo 13 e 14, se bem que eu vou usar todo o capítulo, mas para não ser redundante. O versículo 13 diz: Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Todos os anciões se prostraram e adoraram. Amém. Queridos, me permita contextualizar a Bíblia, pois a revelação do Apocalipse nos inclui de uma forma inesperada, a ponto de impactar os céus por dentro e por fora. O meu objetivo é que não vamos precisar muita coisa, mas para que você e eu entendamos a responsabilidade e o dever que nós temos de não deixar esfriar e não deixar a chama apagar. Me permita contextualizar a Bíblia dentro de um contexto teológico, para que você possa entender a grandeza disto aqui. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, os irmãos vão observar que, abre mais o retorno aqui para mim, por favor, que eu estou ouvindo só da frente. Os irmãos vão observar que eles dois receberam algo de Deus, que salvo engano nenhum outro. Deus abre a eternidade para mostrar a eles o que aconteceu. E dentro do capítulo 28 de Ezequiel, nós vamos entender o Gênesis primeiro, pois o capítulo 1 do Gênesis está escrito: Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto. O assunto encerrou. Quando nós analisamos dentro de uma visão, obviamente, teologicamente, uma linha que se segue, esta terra Deus criou antes de nós, obviamente, antes do ser humano. Pois esta terra sempre houve céus, expansão e terra.
E dentro do contexto de Ezequiel, conhecemos este período da terra como o período mineral, aonde o que ele chama de pedras afogueadas, fulgurantes, habitavam, se viam na face da terra. Então todas as pedras preciosas era visível. E esta terra era formada de santuários, com o objetivo de levar tributos a Deus, em gratidão. E Ezequiel mostra no capítulo 28, versículo 18, que esses santuários eram habitados por seres eternos, como anjos, primeira criação, como filhos. E estes anjos habitavam cada um em seus santuários, liderado por anjos, com o único objetivo: adorar e prestar tributo ao Criador, dentre as pedras afogueadas, transformadas em louvor. Para os irmãos terem uma ideia, obviamente que nós estamos hoje no Confere de Açúcar, e aqui nós estamos no Templo Central. E os irmãos vão de convir que existem outras congregações ligadas aqui, e independente do tamanho que elas sejam e do número de cristãos, são consideradas santuários, não é verdade? E o objetivo delas é prestar isso a Deus. O interessante, eu sou co-pastor da minha cidade, e todo mês a reunião, nós temos cerca de 700 obreiros e 34 dirigentes. Então, como dirigente, todo mês a gente vai ao Templo Central, em uma reunião diante do pastor, para cada um prestar conta do seu santuário. Uma vez por mês, o meu pastor vai ao presidente prestar conta dos seus santuários. E assim segue. Então, quando nós observamos, Ezequiel diz que os anjos nos seus santuários faziam isso. Então, cotidianamente, a glória, o louvor subia deste contexto mineral aos céus. Mas como subia? Por meio de um ser perfeito, chamado Lúcifer. Lúcifer tinha a responsabilidade, diz a Bíblia, de comparecer diante do Monte Santo de Deus, para levar a Deus tudo que os anjos dos seus santuários levavam aos céus. E por ele ser perfeito, ele guardava no coração. E do dentre as pedras afogueadas, como sacerdote, ele subia cotidianamente. Chegava no Monte Santo de Deus, abria o coração, e o que saía da terra? O adorar, o tributo dos anjos, que dizia: tu és digno de honra, tu és digno de louvor, tu és digno de majestade. Só os anjos, através de Lúcifer. Veja que isso era tão glorioso, que a Bíblia diz que Lúcifer se ensoberbeceu. E Ezequiel diz que quando ele se ensoberbeceu, querendo para si, ele vai negociar o que não era dele. Era como, por exemplo no bom sentido, era como um dirigente de uma congregação querer rebelar a congregação contra o pastor, querendo tomar o lugar dele. Então foi o que Lúcifer fez. A Bíblia diz, Ezequiel diz que Lúcifer começou a negociar o que não era dele. Então o comércio se deu tão bem que Ezequiel diz que ele começou a multiplicar o seu comércio. E quando ele multiplicou o seu comércio, negociando, a Bíblia diz que ele galgou 1/3. 33% dos anjos mudaram de lado para ele. Quando ele tinha este terço, Ezequiel volta para Isaías na visão da eternidade. Aí Isaías diz que ele colocou no coração e disse: agora eu vou subir acima das mais altas estrelas, acima das mais altas nuvens, e lá vou estabelecer o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele sobe, aí Deus diz: ele não subiu mais com louvor,
Ele não subiu mais com adoração. Ele subiu contaminado. E Deus disse: tu eras perfeito desde o dia que eu te criei, mas foi achada iniquidade em você, e pela multiplicação do teu comércio e pela tua formosura contaminaste os teus santuários. E por causa disso eu vou acender um fogo consumidor dentro de você, e vou te atirar à terra, humilhado e envergonhado, e todos o verão. Lúcifer é devolvido, mandado à terra, condenado para o juízo final. Até essa parte de anjos que se rebelaram, instantaneamente vem o julgamento, e condenados e presos para o juízo final, sem segunda chance. Os 2/3 que não se contaminaram são recolhidos a Deus, e o impacto da queda deixa a terra sem forma e vazia. As pedras afogueadas, fulgurantes, descem para o subsolo. As águas vêm, cobrem a terra, e acima da face as trevas. E a terra não produzia mais louvor nem adoração ao Criador. Mas veja que o versículo 2 diz que a terra era sem forma. Já existia. A terra era sem forma e vazia. Mas Deus não desistiu, porque a Bíblia diz que na face das águas, acima das trevas, pairava o Espírito de Deus, talvez dizendo: ainda vai ter adorador aqui, ainda vai subir louvor e glória. O tempo passa, e na nossa linguagem Deus sente saudade. Na nossa linguagem, eu que estou dizendo. Aí Deus diz: haja separação. Só se separa o que existe entre a porção seca e os montões de águas. As águas saem e a terra aparece sem forma e vazia. Aí Deus vai trabalhar na decoração. Veja que o primeiro capítulo vai mostrar 6 dias de trabalho incessante na reformulação da terra. Capítulo 2 do Gênesis vem, estava bonito, perfeito, Deus viu que era bom, mas faltava o principal. Deus disse: façamos o homem agora a nossa própria imagem e a nossa semelhança. Quando você vai para o capítulo 33, versículo 4 de Jó, nesse façamos, a Bíblia diz, Jó fala e distingue, ele diz que o Espírito de Deus me formou, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Ele está dizendo que o Espírito Santo formou o ser humano, o esqueleto, o corpo, e ele ficou sem vida, mas pronto, bonitinho, tão bonitinho que Deus veio e soprou. Quando soprou, o Espírito Santo disse: está tão perfeito que eu vou morar dentro dele, eu vou botar um lugar para mim, e veio. Aí Ezequiel diz que Lúcifer habitava no jardim chamado Éden, perfeito como sacerdote. Veja que aí a Bíblia diz que Deus, por conta do homem, forma o paraíso, o jardim do Éden, e coloca ele lá. Ou seja, Deus abriu uma igreja. Agora a terra, em síntese, mostra que voltou a adorar, porque a Bíblia diz que todo dia, não era de ano em ano como nós, o confere, mas todos os dias tinha culto de adoração no jardim. Porque o homem não subia, porque era um pouco menor que os anjos. Porque quando o escritor de Hebreus capítulo 2 vai falar da humanidade, ele diz:
Então Deus lamenta, mas a sua santidade e a sua justiça afasta o homem da sua presença. Veja que a igreja chamada Éden é fechada e lacrada com espada de fogo e anjos para o homem não cultuar mais. Capítulo 6, versículo 3, veja que estava tão caótico que Deus decide: o meu espírito não intercederá para sempre com o homem, tirarei dele. Aí Deus sanciona: eu vou desistir, eu vou acabar, eu vou dar fim ao homem que criei, eu vou destruir a terra que criei, os répteis, os animais, as aves, os peixes. Quando Deus sanciona, delibera a destruição por meio do dilúvio, aí aparece algo chamado graça. Eles não merecem, mas eu vou preservá-los. 8 almas. Olha para quem está ao teu lado, diga: fica tranquilo, porque quando Deus te criou, já foi com direito à segunda chance. Ele não vai desistir de você. As águas vêm de novo. As águas destruíram a terra mineral e agora vem sobre a terra natural. Cobre os mais altos montes do planeta. E quando assim o faz, as águas cobrem. Mas você não vai ver trevas mais na face das águas, porque tinha 8 adoradores preservados para o futuro. Capítulo 8 do Gênesis. Deus tira Noé e os seus filhos da arca. Quando eles saem da arca, veja que coragem, Deus devolve tudo que Adão perdeu a essa geração. E manda que eles recomecem, povoem, fecundem, multipliquem-se e encham a terra. Porque a terra tinha que prestar tributo a Deus. Capítulo 11 do Gênesis. Esta geração desobedece e quer se tornar grande. Cria o projeto e não coloca Deus. Deus vem, viu que não era o projeto, ele não era o centro. Aí Deus disse: vou confundi-los. E eles são confundidos, o Espírito sai e eles não entendem mais um ou outro e são confundidos. E a terra não adorava mais. Veio o capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus disse: agora eu vou fazer um projeto meu. Eu vou pôr em evidência um projeto de adoração chamado meu. E por meio de Abraão cria Israel. Veja que desde Adão, este aqui é o primeiro e o grande projeto de relacionamento entre o homem e Deus de novo. Porque Deus disse: ele vai ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Por meio de Moisés, Deus vem e estabelece um lugar fixo. Veja que no Lúcifer era o Éden, e Adão tinha o seu Éden. E agora a geração de Israel tem um tabernáculo. E veja que a figura que tinha de Lúcifer como intercessor, você veja que era Lúcifer que subia ao monte de Deus. Depois era Adão e Deus descia. Agora vem Arão, o sumo sacerdote, e uma vez por ano ele entrava no lugar santo dos santos. Só ele, puro. E quando ele entrava puro, a glória descia. Deus aceitava o incenso, a adoração, e renovava Israel. O pecado veio, o inferno vem e ludibria Israel. O templo em Jerusalém agora se torna aprovado por Deus como o único lugar do planeta de adoração.
A ponto que Deus disse a Salomão: Salomão, eu vou habitar aqui, independente da crise. Como disse a excelentíssima senhora deputada, independente da crise, seja ela o que for. Mas quando esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Eu vou habitar aqui. Mas vem a soberba e Lúcifer engana Israel. Israel não adora mais a Deus, e a outros deuses eles prestam tributos, a ponto que Deus disse a Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração não está em mim. E a falta de fidelidade levou Israel ao cativeiro. Quando todos pensavam que Deus havia desistido, Deus, depois de 70 anos, vai buscar eles aos pedaços e traz de volta. Coloca no único lugar de adoração, Jerusalém, e diz: recomecem, porque agora a segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Recomecem. Mas não foram mais os mesmos. Veja aqui Zacarias e Malaquias. A mensagem que Deus deu a eles era de reclamação, porque não havia mais adoração perfeita. Veja que os dois reclamam que até a única coisa de sacrifício que Deus pediu, perfeição, eles não traziam perfeitos. Eles honravam mais o governador do que a Deus. Eles diziam que o filho tinha que respeitar o pai e ao seu senhor, mas eles não se comportavam igualmente a Deus, a ponto de Deus dizer através do profeta: vocês dizem que eu estou zangado com vocês e não sabem por quê. Olha, assim diz o Senhor: se vocês dizem que o pai merece respeito e obediência ao seu senhor, se eu sou pai, se eu sou senhor, onde está o meu respeito e a minha adoração? Vocês estão trazendo animais cegos, aleijados, oferta que nem o governador quer, vamos oferecer a ele, mas vocês estão oferecendo coisa melhor lá fora do que a mim. Aí Deus se cala. Veja aqui, aparentemente o inferno vem com provas robustas, contundentes, acusadoras, digna de condenação, e apresenta a Deus. Veja que o Apocalipse 5, o capítulo 4, na visão, João diz, como teólogo e pregador, eu tenho o direito de imaginar que a visão do Apocalipse referente a esses capítulos foi aqui. Porque João diz que quando teve a visão no capítulo 4, ele viu uma voz e uma porta no céu que se abria e disse: sobe aqui. E quando ele subiu, ele disse que viu um trono armado, e no trono um ser soberano, os 4 seres viventes e os anciões. Mas o que impacta é que na mão direita do que estava sentado no trono havia uma sentença, um rolo, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ou seja, me permita, eu sou leigo, mas pelo um pouco de entendimento, não são todos os processos que vão ao Supremo Tribunal. Só chega ao Supremo processos constitucional ou de quem tem foro privilegiado. O restante é do Superior Tribunal. Então veja que o ser humano se desgastou. Desde Adão o processo foi rolando e sempre prova contra nós, que envolveu grandes e pequenos, quem tinha foro e quem não tinha, a ponto de chegar ao Supremo, a última instância.
Veja que João no capítulo 5 vai dizer que houve uma busca como recurso. Aí o juiz soberano gritou: procurem na terra algum recurso. Ou alguém não achou. Procurem debaixo da terra. Não achou. Procurem no céu. E ninguém foi achado digno. E veja, se você acompanhar o arrolar do processo, você vai ver que a Bíblia diz que Adão foi réu confesso. E a partir daí o inferno ganhava. Porque a Bíblia diz, siga o raciocínio dentro de um contexto jurídico, que Adão gerou a Sete, mas o processo rolava. Sete gerou a Enos. Nos dias de Enos houve uma esperança. Começaram a invocar o nome do Senhor, mas o pecado e a morte não deixou. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared. Jared gera Enoque, Enoque a Metusalém, Metusalém a Lameque, e Lameque a Noé. Veja que no período de Noé ninguém foi achado digno. O processo era contra nós, com provas consistentes. Aí vem a sentença, o dilúvio. Mas por amor, Deus usa o recurso da graça para preservar o ser humano com direito ao recurso da graça. A Bíblia diz que depois do dilúvio, a Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Depois do dilúvio, o processo vai para Sem, mas Sem não resolve. Mas a Bíblia diz que Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elá, Elá gera Éber, Éber gera Reu, Reu gera Pelug, Pelug gera Naó, e Naó terá, e terá Abraão. No período de Abraão, aí Deus disse: eu vou intervir, eu vou intervir. Por amor, Abraão gera Isaac e Jacó, mas o processo rolava. Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gad, Sé, Naftali, José e a Benjamim, mas o processo rolava. A Bíblia diz que Judá pega o processo. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson a Salmão, Salmão Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi. Aí Deus disse: achei, 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 achei. Mas o processo rolava, porque Davi não conseguiu. A Bíblia diz que Davi gera Salomão, Salomão é Roboão, Roboão Abias, Abia Asa, e Asa Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia Jotão, Jotão gera Acais, e Acais é Ezequias, Ezequias gera Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josia, e Josia gera Jeconia. Aí vem o cativeiro, o processo rolava. Aí vem Mateus dizendo que depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde é Eliaquim, Eliaquim é Azó, Azó a Zadok, Zadok é aqui Eliasar, Eliasar Matã, Matã Jacó, e Jacó José, que foi marido de Maria, e no ventre, e no ventre, e no ventre, e no ventre de Maria. Procura, vasculha, ninguém foi achado digno. Você vai ver aqui. Baixe só o teclado, por favor. Senão tira o meu raciocínio. Você vai ver aqui
em todo o Velho Testamento, você vai ver que os anjos, os céus, a terra, o mar, debaixo da terra, não conheciam Jesus como ele era. Porque em todo o Testamento, o Velho Testamento, você não vai ver Jesus como filho. Você vai ver teofanicamente o anjo do Senhor, a sabedoria, o princípio. Então quando vasculha tudo, nem encontra nem no céu, nem na terra. Por isso que Paulo diz que chega, aí Jesus diz: eu vou, Pai, eu vou pegar a causa, mas você é Deus, eu abro mão, eu vou me despojar da minha glória, mas vai se humilhar, me humilharei, vou descer, vou me tornar servo, vou igual a ele, mas eu vou enfrentar a batalha, eu vou pegar o processo. E o processo dependia de inocência. E Paulo diz que todos nós já estávamos condenados pelos nossos delitos, pelo nosso comportamento, vivendo em um mundo sem Deus, sem paz e sem esperança, e distante da aliança de Israel. Efésios capítulo 2. Aí Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho sob a lei, para resgatar todos que estavam debaixo da lei, porque a lei não garantiu a nossa salvação. Ele vem, gente, para restaurar Israel. Ele veio para restaurar a adoração de Israel. Ele veio para os que eram seus. Mulher, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas. Olha que coisa linda. Eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas. A gente hoje está querendo perfeição demais. Mas o Evangelho não veio para perfeitos, foi para perdidos, para serem achados. Você vai ver que Israel o recusou. Cerca de 40 dias ele é levado ao templo, e era para cumprir a profecia de Ageu, que a glória ia voltar. Mas ele foi rejeitado. Com 12 anos ele volta ao templo e é ignorado. Com 29 anos ele começa a pregar o evangelho de restauração e vida. É tratado como um infrator, insurgente, inimigo do Estado. Porque na história, eu digo porque eu estava na Galileia e ouvi de um judeu que era comum quando qualquer pessoa daquela região se juntasse 10 pessoas, era uma ameaça para o sistema religioso e político. Era tratado como revolucionários. Então eles faziam de tudo para matar essa pessoa, porque dissipava todo o resto. Foi o que fizeram com Teudas e Judas o Galileu. Agora aparece um Jesus pregando o evangelho de amor, pregando que existia vida após a morte. Em contrapartida, a alta cúpula do judaísmo dizia que não havia. E o pior, que ele começa com 12, a notícia chega em Jerusalém que já era uma multidão. Este é perigoso, tem que morrer, mas depressa. O inferno bate contra ele. Você vai ver que pela primeira vez no Novo Testamento há um reconhecimento: o que vieste fazer? Nos destruir antes do tempo. Então ele vai pregar este evangelho e culmina o que? Na morte, e morte de cruz. Por conta de que? A exigência do processo.
Era o último recurso. Diga para quem está ao seu lado: era o último recurso, mesmo sem a gente merecer. Por isso que é chamado graça. Só para complicar, olha para quem está ao teu lado e diga: eu não sabia que tu era tão valioso assim. Agora eu vou pensar 2 vezes quando eu for falar mal de você, porque eu sei que você é importante. Usaram os 2 princípios mais pejorativos para eliminá-lo, porque eliminando ele, o processo continuava com condenação e era fatal. Veja que pela lei de Moisés, eles usaram o mais danoso do julgamento. Deuteronômio 21, 23, foi Deus que falou: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, crucificado na cruz era maldição para Deus. Então disseram: vamos matá-los com os cruéis requintos. E de forma definitiva acabou. Maldito. E pelo contexto político imperial, era a vergonha. Era insurgente, inimigo do Estado, e a vergonha vinha e o nome desaparecia. Veja que o processo foi tão bem feito que na noite que ele foi preso, ninguém quis. Aquele que meteu a espada, que naquela noite, 3 anos e meio congregando com Jesus, vendo tudo, quando disseram: você é crente como ele. Não conhece ele não, o irmão Pedro. Você fala como crente. Sou não, nunca fui. O outro mais íntimo não chegou perto. Quando crucificam Jesus, ele podia desistir, porque a Bíblia diz que ele sentia as mesmas fraquezas que nós. Em tudo ele foi tentado. Ele podia dizer: não aguento, não vale a pena, eles não merecem. Mas não, ele foi fiel. Veja que ele é dilacerado, depois de maltratado, envergonhado, tido por maldito, é pendurado na cruz. E quando ele é pendurado na cruz, pela primeira vez na Bíblia, ele sente a falta do Pai. O Pai larga ele, porque a minha culpa, a tua culpa, o meu pecado, a minha condenação vai para ele. E quando chega sobre ele, o Pai se afasta. No meio da cruz há um grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me deixasse só? É porque lá em Açu, meu filho, vou parafrasear, vai ter um congresso chamado Com Fé. E se você não for ouvir, não vai haver. Então, Pai, eu estou aqui em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito. O impacto foi tão grande que as placas tectônicas, aonde elas ficam debaixo do solo, a 80, 90 quilômetros, não suporta e bate uma na outra. Agora imagina, gente, do Gênesis até aqui, o nego não podia adorar o nego. Ai, filha, gostei, você canta com vida, as cantoras, mas a gente que tem a pele escura, nem chegar perto do templo a gente chegava. Tem algum pretinho por aqui? O impacto foi tão grande que quando ele diz está consumado, o miolo da terra não aguenta o impacto e há um terremoto. O céu escurece e para de dar brilho. Por quê? Por causa de mim, por causa de você. Tiram da cruz. Nem um amigo, nem a família tirou da cruz, pelas condições de vergonha e vexatória que era.
era maldito. Anônimos tira da cruz e, para acabar com tudo, sepulta-o. Veja que depois do sepultamento, o desespero bate e a desesperança. Acabou. Eliminamos. E João gritava que um anjo gritava: ninguém. Até aqui, ninguém. Primeiro dia. Segundo dia é o sábado. E o comércio de Israel fecha na sexta-feira de 5 a 6 horas da noite. O sábado o dia todo é fechado. E os discípulos escondidos com medo da represália que já estava havendo e de serem descobertos. Sábado à noite o comércio abre. Aí a Maria Madalena, movida pelo desespero, chama outras mulheres e vão no comércio de madrugada comprar bálsamo, perfume, com o objetivo de embalsamar os restos mortais. Não era o corpo, eram os restos mortais. Enfrentando todas as dificuldades, quando elas chegam no horto, no jardim, lá no túmulo, o mistério, a pedra com o lacre romano, com os soldados romanos. Qualquer homem que tivesse juízo não tocava no lacre de Roma, mas agora estava quebrado e a pedra removida. Elas entram e não vê o corpo e o desespero bate. Quando o desespero bate, um anjo vem, está escrito anjos, e disse: mulher, que você procura? Jesus. Como o nome Jesus é comum lá, o anjo disse: qual Jesus? O Cristo? Sim, ele não está aqui mais não, viu? Veja o que o desespero faz. O desespero era um anjo, mas chegou ao entendimento. Veja que o anjo diz: lembra do que ele pregou para vocês, que no terceiro dia ia viver, mas não foi suficiente. Ela corre para fora chorando. E quando ela chora, passa um vulto, ela sai atrás: jardineiro, jardineiro, se tu carregou o corpo do meu Senhor, me diz aonde pusesse. Jesus volta e diz: Maria, sou eu, eu estou vivo, eu estou vivo. Dá um toquezinho em quem está ao teu lado, diga: para que desespero? É só para perder o sono, porque a morte não encontrou falha nele, o inferno não encontrou falha nele, e ele voltou a viver. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Passa 40 dias. Fazendo o que, pastor? Indo atrás daqueles crentes que muitas vezes a gente despreza. Eu vou perguntar com todo respeito ético: quem de nós colocaria Pedro no ministério de novo? Com 40 dias atrás ele disse: eu não conheço esse rapaz não. Quem dos maestros colocaria Tomé no coral de novo? Tendo em vista que a gente costuma, eu já disse isso, que a gente costuma fazer é desistir muito fácil um dos outros. Mas olha para quem está ao teu lado, liga: fica tranquilo, que se depender de mim, nós vamos entrar lá juntos. – 40 dias. Ele sobe os céus. Qual é o cântico de Davi? No Salmo 24. Ele fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude. E ele questiona: quem permanecerá no Monte Santo? Era o lugar que Lúcifer só entrava ele. Aí ele diz: aquele, não está no plural, está no singular, aquele de mão limpa e de pensamento. 40 dias. O cântico profético de Davi atinge a eternidade. Ele vai lá para trás e para o futuro. Quando ele diz isso, quando Jesus vence e sobe daquele monte das oliveiras,
os 44 mil batedores, de cada tribo 12 mil, conjecturando com o capítulo 14 do Apocalipse, vão batendo na frente. Levantai as cabeças, portais da eternidade. Levantai as vossas cabeças, portais eternos. O céu não sabia quem era. Deixai entrar o Rei da Glória. Primeiro questionamento, excelência, vem do céu: quem é este? O Rei da Glória, o Senhor poderoso na guerra e na batalha. Davi era guerreiro. Davi se tornou rei. E por muitas vezes, excelentíssima falou dos portais. A gente chora quando vê lá. Então, pelos portões de Jerusalém, Davi sabia o que era um rei triunfante entrar nos portões. Ele estava querendo dizer que por mais que fosse altos os portões, e por mais largo que ele fosse, não eram suficientes para receber um rei vitorioso e glorioso. Veja que ele repete a segunda vez: levantai as cabeças, portais da eternidade. Ele estava dizendo: aumente o portão, alargueça o portão de eternidade a eternidade, porque a segunda vez: quem é este, o Rei da Glória? Ele enche o peito: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quando ele entra no céu, pastor Alfredo, Apocalipse 5, João ainda estava chorando. Quando João chorava, ele disse que veio um anjo, gritou, que estremeceu o céu. Eu digo assim para dar vida. Começou a gritar: João, João, para de chorar. O que é que houve? Quando ele levanta a cabeça, ele vê um cordeiro. E o cordeiro vai entrando no céu, e o anjo bradou: eis a raiz de Jessé, eis a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele é digno, ele é digno, ele é digno de tomar o livro, de quebrar o selo e de ler. Ele vai direto para o que estava sentado no trono. Aí o céu não aguentou, gente. A Bíblia diz que quando ele pega o selo, os anjos veem a fusão. Não o tinha como ele era. Veja que é pela primeira vez que os 4 seres viventes, os anciões, adoram outro ser. João diz que quando ele pega o livro, há a fusão de Deus com ele: meu filho. Quando o céu viu isso, diz João que os 4 seres viventes e os anciões se viraram e ficaram de frente para o cordeiro e colocaram o rosto no chão. E quando colocaram o rosto no chão, começaram a cantar um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de quebrar o selo e de ler o livro, porque tu foste morto, mas está vivo, e com teu sangue compraste para Deus povo, língua, tribo e nação, e os fizeste sacerdote. Agora a terra não vai ter um lugar fixo. Agora eles vão adorar, vai subir tributo, vai subir louvor. Aí João diz que o céu foi impactado por vozes angelicais. Ele diz: miríades, toda a classe de anjos. Ele diz que só via louvor vindo. Digno é o cordeiro, digno é o do trono. Aí o versículo que a gente leu dá um entender que Deus disse: para, está desigual. Vamos equiparar essa adoração. Mas como, Senhor? Chama os peixes, chama as aves, chama quem está no céu, chama quem está na terra, e chama quem está debaixo da terra. Aí João diz que ouviu vozes de louvor, de adoração, vindo do céu, da terra, do mar, do ar, de tudo que nele existe, e até debaixo da terra. E cantava dizendo: digno é o cordeiro, digno é o do trono, de honra, de glória, de domínio, de majestade. E o coral dos anjos dizia: amém, 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 amém. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu.
condecorado 10 dias. Quando termina os 10 dias de festividades, ele senta à direita do poder. E quando ele senta à direita do poder, o que estava acontecendo em Jerusalém? Pentecoste. Vocês lembram aqui de todo o Velho Testamento, desde o capítulo 6 do Gênesis, que o Espírito Santo não habitava com o homem, vinha e voltava. Aí ele olha para o pai e diz: pai, antes de eu vir, eu prometi à minha igreja uma coisa. Eu vou rogar. A palavra rogar é pedir insistentemente, mesmo que a resposta seja não. Pois não, meu filho, eu disse que o Senhor ia derramar o seu Espírito para ficar com eles para sempre. Só isso, só. Espírito desce. Me explica isso. A excelência foi lá, obviamente. Eu estive na sala do Pentecostes. Na ótica humana é incompreensível que cerca de 120 crentes façam um barulho tão grande para atingir toda Jerusalém. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a cidade estava cheia de varões do mundo todo. Quando o Espírito Santo desce, o barulho de glória, aleluia, línguas estranhas vêm. Eles glorificavam e diziam as coisas boas que Deus fez e faz. A voz e o barulho tomou conta da cidade. E muitos diziam: de onde vem este barulho adorando a Deus? Aí uns diziam: está vindo lá de cima do cenáculo. Mas de onde, quem é que está falando isso? São os galileus. Eles são analfabetos, não sabem falar outra língua. Como nós estamos ouvindo eles falar na língua do nosso país? Vamos para lá. No mínimo foi 6.000 pessoas, no mínimo, porque quase 3.000 se converteu. Quando chegaram lá, que começaram a maldizer o crente que em pouco de 2 meses tinha sido disciplinado, agora cheio do Espírito Santo, disse: quem vai pregar sou eu, quem vai pregar sou eu. Ele vai para frente, prega uma mensagem tão pentecostal que quase 3.000 pessoas diziam: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Esta igreja, ela não foi formada pela mídia, ela não foi formada pelo YouTube. Esta igreja cresceu pelo barulho de glória, de aleluia, pela fé, pela fé. Deixa eu ouvir o barulho de glória, deixa eu ouvir. Derrama, derrama, Espírito agora. I like Sheffield. He don't like Sheffield for Sheffield Chowell. He don't like Sheffield like Sheffield Sheffield. He don't like Sheffield de classe. He don't like Sheffield. Aí eu rei Sheffield. Há um mover da minha glória invadindo este lugar. Eu tenho urgência em derramar um grande avivamento. E estou buscando o coração aberto. E Axalá, que comece nesta noite. Assim diz o Senhor: recebam o renovo e a apoteose da minha glória pela minha palavra, diz o Senhor, agora. A igreja entendeu, a igreja entendeu, a igreja entendeu.
Os que desistiram voltaram. Agora a terra não tem mais um lugar fixo. Agora os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Por quê? Porque agora o Espírito voltou. Por isso que Paulo disse: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Então olha para quem está ao seu lado e diga: se é assim, eu estou cheio. Estou topado até a tampa, até o tutano. Ninguém conseguiu parar. Ninguém conseguiu parar. Veja que juntou, em síntese, juntaram-se o poder político, o império, o poder religioso, o judaísmo, o poder econômico e o poder judiciário, que era o sinédrio. Com o objetivo de quê? Parar. Parar quem? Esse povinho ignorante e analfabeto, mas que está sacudindo Jerusalém pelo poder desse Jesus. Conseguiram? Não. Mataram? Sim. Mas pararam? Não. Olha que coisa linda, gente. Você lembra o que Paulo disse para nós, os gentios? Romanos 11, 25. Quando você faz a retrospectiva, Lúcifer adorava no Éden. Fechou. Adão adorava no Éden. Fechou. Israel adorava no templo. Perdeu, não deu valor. Aí Paulo diz: eu tenho um mistério para dizer a vocês, gentios. Deus endureceu em parte a Israel para vocês entrarem. Portanto, enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, a vez é de vocês. Portanto, não faça o que Israel fez. Paulo estava dizendo: enquanto o arrebatamento não vir, a vez é de vocês. O terceiro século foi devastador, mas não conseguiram parar. O quarto século, Helena com Constantino fez milagre, mas a corrupção veio e quiseram parar os verdadeiros adoradores, não conseguiram. Século 13, 1229, tentaram tirar a Bíblia de circulação, não conseguiram. Deus levanta Hans. Século 16, 1545, as indulgências plenárias e parciais, tirando a veracidade do sangue, da graça, da glória, dizendo que o segredo era o intermediário, o fogo do purgatório. Pararam? Não. Século 18, 1700, vem o iluminismo, pelo Lindolf Bulton, ícone do liberalismo teológico. O liberalismo teológico, dizendo que Deus não entrava na história do homem, nem o Espírito Santo agia. Pelo poder filosófico do entendimento, ele começou a disseminar pelo iluminismo que tudo estava aqui, e que o que nós pregamos é mentira, os cristãos pregam é mentira. A única coisa do credo que eles acreditam que é verdade é que Jesus padeceu na mão de Pôncio Pilato e morreu. Isso era a única verdade. Ele estava querendo dizer, como se fosse hoje, dando ilustração, o que o Lundolf queria dizer era que quanto mais você repete uma coisa, ela vai se tornando verdade. Como por exemplo, se fosse hoje, veja que os fãs de Michael Jackson ainda dizem que ele está vivo. Os fãs de Ayrton Senna dizem que ele está vivo. Os fãs desses cantores famosos, os fãs continuam com a sua memória dele estar vivo. Ele queria dizer que Jesus estava vivo só por isso, porque era da nossa memória pelo poder do querigma da nossa pregação. Só que ele enganou-se com toda a sapiência. Por quê? Porque veja que hoje você não vê mais Michael Jackson fazendo live, e nem passando fax, e nem em culto público. Você não vê mais Ayrton Senna correndo corrida, disputando. Você não vê mais Wild Hills cantando. Não, você não vê, porque eles morreram. Então o que contradiz o liberalismo é que o nosso Jesus está vivo mesmo. Porque século 21, na pandemia, ele ainda batiza, ele ainda cura, e ele ainda ajuda um monte de gente para fazer milagre. Ele está vivo. Não pararam. Veio o século 17, um dos maiores avivamentos moravianos, onde os jovens se vendiam como escravo para pegar o evangelho. 100 anos de oração ininterrupto por um avivamento. Século 19, homens que foram tomados por Deus
pelo avivamento. Não pararam. Século 20, um jovem de 13 anos, no meio que o liberalismo proliferava e que o Pentecoste estava se acabando, ele procurou o pastor e disse: pastor, eu quero ser cheio desse Espírito. O pastor disse: vai orar. Ele passou 13 anos orando. Com 26 anos, Evan Robert foi cheio do Espírito, revolucionou a Inglaterra. Em um ano só, quase 100 mil pessoas aceitaram Jesus. Século 20, 1906, foi a vez que a Excelentíssima falou aqui: um negro, no meio do racismo e da Revolução Industrial da América do Norte, o William Seymour sacudiu a Rua Azusa pelo poder do fogo do Espírito. Século 20, 1910, dois jovens, movidos pelo este avivamento, deixaram o conforto da Europa e vieram para o Brasil, e o Brasil recebeu o avivamento. Século 21. Agora olha para quem está ao teu lado e enche o peito e grita para ele: século 21 chegou. Agora é a nossa vez, é a nossa hora, é a nossa vez, é a nossa hora, é a nossa vez. Você não foi escolhido por acaso por Deus. Se você analisar, você foi escolhido para substituir a adoração dos anjos lá de Lúcifer. Você foi escolhido para substituir a adoração de Adão. Você foi escolhido para entrar no lugar de Israel. Olha o que você é. Então você não foi chamado para estar sentado no banco, para achar bonito. Você foi chamado para pegar fogo, para fazer barulho, para adorar, para adorar, para adorar. A pandemia chegou. E quantas vezes eu não ouvi? Quantas vezes eu não ouvi? Pastor, cadê vocês agora? Quero ver vocês agora. Eles pensavam que esse negócio dependia de quatro paredes. Está aqui, ó. Diga para quem está do lado, está aqui, ó. Eu recebi a ligação de crente chorando, falando línguas estranhas. Eu pregava na live e começava a falar línguas estranhas. A pandemia fechou comércio, levou muitos amigos. A pandemia fechou indústria, fechou porta, fechou rua. Mas olha nós aqui, a igreja está aqui, a igreja está aqui, a igreja está aqui, a igreja está aqui, está aqui. O judaísmo quebrou. O Império Romano caiu. O templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. Mas a igreja está aqui, está aqui, está aqui, adorando. Deixa o inferno ouvir a tua adoração. Deixa o inferno saber que em Açu ainda tem Pentecostes, ainda tem fé. Adora, 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 adora. Grita para quem está ao teu lado, prega comigo, diga: a pandemia veio, mas nós fomos preservados. Diga: se Deus nos preservou, é para ser melhor do que o que a gente era. Eu tenho pregado, eu não parei na pandemia. Só os 4 primeiros meses porque faltou avião. Eu tenho pregado, eu vim agora dos Estados Unidos, já vou para a semana de novo, para a Europa. Estou dizendo isso também, eu prego nos sítios. Em muitos lugares. Igrejas pentecostais. Não pode falar mais línguas estranhas. Não pode mais fazer barulho, trocar o barulho da glória pela palma. Tem que aplaudir, não nada contra, só dizer o que está acontecendo. Muitos dizem: pastor Genival, baixa um pouco a temperatura, porque a igreja está depressiva, sensível por causa da pandemia. Então prega devagar, fala línguas estranhas não.
segura um pouco. Mas eu louvo a Deus que no dia 23 de junho de 2022, eu estou pregando em Açu e adjacência. E aqui ainda pode dar glória, não pode? Aqui deixa eu ouvir o barulho de glória. Deixa. Batiza agora, deixa eu ouvir. Faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Lúcifer, a adoração só ele entrava. Adão só ele adorava. Israel só ele adorava. Agora não. A sentença foi anulada. Aí Paulo disse: vocês que não tinham esperança, vocês que viviam longe da aliança com Israel, sem Deus e sem paz. Aí ele conclui dizendo: mas agora, pelo sangue de Jesus e pela cruz, vocês que estavam longe chegaram perto, porque dos dois Deus fez um. Vocês agora podem adorar. A vez é de vocês, pode cantar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Deixa eu ver o barulho da igreja de Açu, deixa eu ouvir a glória, deixa eu ouvir línguas estranhas. Aproveita, adora, 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 adora. Fique de pé, por favor. Com todo respeito, se tem uma pessoa do mesmo sexo perto de você, ou se for íntimo, vira para ela aí. Me ajuda aqui, pastor, com todo respeito, respeitando toda a hierarquia. Mas não olha para mim não, olha para ele assim. Encara ele e diga: não estou nem aí, quero nem saber como você chegou no Confé, quero saber como você vai sair. Diga para ele: vou sair pegando fogo, vou sair adorando. Diga para ele: me faz um favor, se depois de hoje tu encontrar algum besta que pensou que eu estava frio, que eu não ia adorar, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, vai ter que me engolir. Abraça ele, recebe, abraça ela. Adora, batiza, Jesus, batiza. Não falta, não para. Batiza agora, Jesus, batiza. Renova, recebe línguas estranhas agora. Deixa, batiza, Jesus. Recebe batismo, recebe cura. Esta é a igreja de Cristo. Levante a sua mão.